Namastê, boa noite, bem-vindos ao nosso encontro, nosso satsang. Finalmente começamos, né? Tem gente que já foi colocando perguntinhas aí, já já a gente comenta, tá bom? Para quem nunca participou antes, esse encontro tem a duração de 1 hora. Ele é um satsang. Satsang é um espaço onde a gente mergulha nas questões que estão afetando a nossa vida. Então, a qualidade de um satsang é também nos facilitar uma compreensão das situações, dos processos que nos acometem, que ocorrem durante a nossa caminhada espiritual. Vou tirar o som aqui. E o satsang ele visa buscar a verdade, né? A palavra satsang significa encontro com a verdade. Então, quando a gente inicia o encontro dessa natureza, é importante que estejamos presentes, não fazendo outras coisas ao mesmo tempo. É importante que, na medida do possível, que o espaço esteja destinado única e exclusivamente para você estar aqui, né? Porque ele é feito por meio de algo que se manifesta quando pessoas que estão em busca de crescimento espiritual se reúnem, mesmo que seja virtualmente, né? Embora estejamos muitas vezes acessando o encontro de partes geograficamente distantes, quando estamos juntos, online, estamos juntos, estamos num lugar só, não estamos em lugares diferentes. Então, quando um grupo de pessoas se reúne dessa forma, torna-se possível a manifestação de um estado de consciência que é o que a gente está buscando, né? E então sempre busque fazer um pequeno preparo, não entra de supetão, né? Se prepara um pouquinho, se interioriza um pouquinho, fica um pouquinho mais quieto, não para de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, se desliga, né, das outras coisas que estão te chamando a atenção, porque é também o como aquilo que está sendo visto aqui pode encontrar espaço dentro de você para se manifestar na sua vida, para se tornar parte da sua consciência. Então esse é sempre um pedido que eu faço antes, porque como é um encontro virtual e eu não estou vendo vocês, né, eu não sei onde vocês estão nem como, eu tenho que fazer dar esse tipo de orientação, tá bom? Eu mando as orientações online, mas muita gente entra direto e não as recebe. Então é importante também que possam pelo menos uma vez se cadastrar pelo formuláriozinho para que eu possa enviar as orientações que eu sempre envio no mesmo dia, 1 ou 2 horas antes do encontro começar. Tá bom? Então, vamos começar de novo. Namastê. E eu já tenho aqui 2 questões para comentar. A primeira é da Maristela, que me pergunta: há sinais de que estamos despertos ou simplesmente sabemos porque não há como não saber? Obrigada. Maristela, tem sim. Tem alguns sinais, mas eles não são tão explícitos quanto a gente imagina, né? Nós temos, muitas vezes, quando estamos em busca de alguma coisa, naturalmente, faz parte da nossa natureza a gente criar uma ideia do que venha a ser ou do que esteja acontecendo. Porque a gente não sabe o que é, a gente ouve falar e é uma coisa subjetiva. Então eu vou dar várias respostas para você. A primeira é uma afirmação
porque em 2012 haviam apenas poucas pessoas despertas, né? Aqui no Brasil haviam duas, uma delas também se chama Maristela, que nem você, o Bhaskar, e a terceira fui eu, né? Fomos as 3 pessoas que foram declaradas despertas já no início de 2012, meados de 2012. E no final do ano de 2012 é que houve um primeiro processo que despertou mais ou menos umas 1.000 pessoas, né? E nesses tempos que antecederam o ano de 2012, essa pergunta estava visitando a cabeça de milhares e milhares de pessoas. Todo mundo queria saber se estava desperto ou não. Todo mundo queria saber como fazer, do que se trata, como é que a gente se sente, será que eu estou desperto mesmo, e por aí vai, né? Mesmo depois. Então, o que Bhagavan já nos respondia naquela época, em 2012, e nos anos anteriores, era que, como existem 7 bilhões de habitantes neste planeta, existem 7 bilhões de formas de se despertar. Cada processo de despertar ele é absolutamente individual. Não existem 2 pessoas que vão despertar da mesma forma. O despertar ele é único, ele é individual, no sentido de ser único, né? E então para cada pessoa é de um jeito, e cada pessoa vai sentir isso de uma forma diferente. Se eu responder aqui que despertar tem sinais que são assim, assim, assado, existem alguns textos aí, até tenho aqui, né, de gente que publica em Facebook ou em outros meios, onde fala assim, os 10, né, ou os 20 sinais de que você está desperto. É bobagem. Tá? É bobagem. Bobagem nesse tipo de coisa. Porque se você lê um negócio desse, você vai em busca de uma referência, né? Você vai em busca de reproduzir aquilo que está escrito num texto assim e se compara para ver se acontece com você também. É mais ou menos o que você está buscando aqui. Então não vai por aí, né? Não vai por aí, né? Porque, você vai, a mente ela é muito engenhosa, né? E ela vai buscar reproduzir estes sinais para que você se identifique com eles e se proclame como alguém que está desperto. Então, o despertar ele só é certificado por meio de alguns poucos guias lá na One University que entram num estado de meditação, entram num estado alterado de consciência, entram num estado muito alto de consciência e visualizam se você está desperto ou não. Mesmo os nossos guias mais conhecidos, né, aqueles que nos acompanham há muitos anos, não estão em condições de afirmar se você está ou não desperto. Muito menos você mesmo, né? Então, os sinais, eles são interessantes, né? Eles indicam que alguma coisa está acontecendo. Agora, às vezes, a gente tem uma experiência de despertar. É chamado de Satori, né? Você tem uma experiência, você faz uma meditação, você tem uma experiência onde alguma coisa acontece com você, né? E que te dá a impressão de que você entrou num estado muito alto, um estado muito especial de consciência. E essa experiência ela vai embora. Muitas vezes a gente tenta até segurar uma experiência assim. Puxa, eu vou lá e fazer de novo aquela meditação, vou usar de novo aquela técnica para ver se eu reproduzo um estado e afinal de contas, se eu tive essa experiência uma vez, por que não obtê-la novamente? E às vezes só nesse esforço de tentar reproduzir algo, você perde o estado. Então, existem sim visitas a estados alterados de consciência que vêm e vão durante um período de tempo. O estado de despertar que é definido pela Oneness, ele tem o caráter de permanência, né? Ele tem uma graduação, no sentido de que você pode despertar num nível e esse nível vai se aprofundando. É considerado uma jornada sem fim, ou seja, você não vai dizer assim, agora estou desperto, cheguei ao ponto culminante da minha existência, estou num estado tão elevado de consciência que agora eu vou relaxar e não vou fazer mais nada.
né? Afinal de contas, o meu propósito de vida já se cumpriu, cheguei aonde eu queria, né? E não é bem assim, né? O estado de despertar definido pela One University, ele é o início de uma jornada, é o início de uma caminhada. Então, é só isso, né? E ele é graduado de 0 a 100. Você pode ser declarado uma pessoa desperta e estar no nível 1, né? Ou no nível 5, ou no nível 12, né? Que já é um nível bastante alto, e por aí vai, né? Então, as pessoas vão repetindo várias vezes os processos, vão para a Índia, vão se submetendo a mais processos, coisas vão acontecendo, e esse nível de despertar, ele se desenvolve e se aprofunda e vai aumentando. Algumas raras vezes pode acontecer do número baixar. Aconteceu já com algumas pessoas que eu conheço, né? A pessoa estava num nível e perdeu, né, um estado, e depois ele recuperou e até se desenvolveu mais, cresceu mais, né? Isso pode ocorrer, mas de modo geral ele é um estado permanente e ele não tem um ponto X que você chega e fala assim, bom, agora eu estou, né, agora eu estou no meu ponto máximo do meu estado de despertar. Essa é uma característica. Então, o que nós temos como definição, que é em última instância o que você está pedindo, Maristela, são algumas coisas assim. Qual é a sua capacidade de permanecer com o que há? Se você puder encontrar essa resposta, já é um encaminhamento para você descobrir algumas coisas, né? Porque será que você é capaz de permanecer mais de 1 minuto com algo que esteja acontecendo? Será que você é capaz de permanecer 5? Às vezes, se você for investigar isso, não, né? Então essa é uma resposta que precisa ser buscada. O estado de despertar, ele te encaminha ao estar com o que há, ao ficar com o que há, né? Especialmente a dor, né? Especialmente a dor, especialmente algo que te é desconfortável, né? Não só fisicamente, né? Mas também emocionalmente, né? Mentalmente. Qual é a sua capacidade, qual é a possibilidade de você estar 100% presente no momento, abraçando o momento, por mais desagradável que ele seja, externamente e internamente. Observe as estratégias que você usa para se desviar, né? Porque a gente usa inúmeras estratégias, né? Para desviar o seu estado do momento presente. É muito rápido tudo isso, né? Mas já é uma sinalização. Quanto mais você vai ficando com o que está acontecendo, né? Ficar com o que há, que é como nós descrevemos esse estado, você já pode começar a observar que talvez você esteja entrando num estado diferente, né? Mas quem vai de fato ser eficaz para você, asseguradamente, é a One University, né? Então, existem outras coisas que vão sinalizando, né, o seu estado, mas o importante é que ele não seja algo que vai e vem, né? Mesmo a pessoa desperta, inicialmente, ela pode levar 1 ano consolidar o estado no qual ela se encontra. A pessoa declarada desperta lá na One, ela se submeteu lá aos processos que são oferecidos, que eram, na época, uns anos atrás, chamados de deepening, depois foi mudando de nome, né? No final de um processo desses, que era de 28 dias, agora é de 21, você é declarada desperta, né? Com um número X. Voltando, né, ao Brasil, é que você vai começar a entrar num processo que o despertar de fato provoca você. Então, isso pode levar por volta de 1 ano. Para algumas pessoas leva até mais, né? Então é importante, Maristela, não criar uma expectativa, né? Se for possível, se submeta aos processos, vá até a Índia e descubra por si mesmo, né, o que é que está sendo definido pela One University, o estado de desperto. Tá bom? É o que eu posso te responder aqui assim, no momento. Tá? Existem sim algumas coisas que são sinalizações, né?
forma como a sua mente se identifica, e, enfim, tem várias coisas aí que vão sendo descobertas. Tá? E também uma sinalização importante é o quanto você se encontra em sofrimento psicológico. Porque uma pessoa que está desperta, ela vai sendo liberada de cargas, e ela vai também, por conta disso, entrando cada vez menos em estados de sofrimento psicológico, de verdade, né? Não a sublimação do sofrimento, né? De fato, uma desidentificação dos processos mentais e emocionais que sustentam o sofrimento. Porque, em última instância, o despertar significa que você está liberada do sofrimento, né? Não da dor, mas sim do sofrimento. Bom? E a segunda coisa que eu já li aqui é uma pergunta da Oádia. Oi, Oádia. Deixa eu achar aqui de novo. Se tu faço a sadhana recitando 21 mula mantras, diante da nova oração divulgada hoje pela Oneness, tenho que alterar ou permaneço como venho fazendo? Você permanece como você vem fazendo, tá bom? Não há nenhuma orientação, Oádia, dada aos treinos até o presente momento, de que se deva fazer de fato uma mudança. Tá bom? Então, continue usando o Mula Mantra da forma como você o vem fazendo nesses 21 dias. Se alguma mudança mais bem detalhada, bem explicada, vier a nos ser dada, ela será divulgada de uma forma mais ampla, né? Como você deve saber, todos os sábados, já nos últimos 2 ou 3 sábados, às 21h30, estamos tendo encontros com um guia lá da Oneness University, né? O primeiro encontro que tivemos foi o Kumar, que nos acolheu e esteve presente por quase 2 horas, e quem vem nos encontrando é um outro guia chamado Umaji. Como sabe, nós não temos mais guias de países. Então, os guias hoje têm funções diferentes, né? O Vikram, por exemplo, ele é responsável pelo templo. Ele não responde mais às nossas perguntas, nem nos encontra como ele vinha fazendo regularmente, né? E o Umaji, querido guia, ele vem realizando encontros semanais com todo mundo, com os brasileiros e os latino-americanos. Esses encontros ocorrem em reuniões que são transmitidas por uma sala de conferência e também são retransmitidos pelo live stream, como eu estou fazendo o encontro aqui agora. Todo sábado, 9h30 da noite, com tradução para o português, né? Nestes encontros, essas questões são respondidas. E é possível você enviar uma pergunta para o site que é divulgado, né? Já durante o dia, às vezes já na sexta-feira, o site Oneness Brasil acolhe estas perguntas e elas são formuladas, são traduzidas e são enviadas aos tradutores, porque também é traduzido para o espanhol ao mesmo tempo, e são feitas a Umaji. Então essa é uma pergunta que eu sugiro que você faça, né? Certas coisas ainda não foram explicadas muito detalhadamente de como devemos fazer. Ontem, como todas as segundas-feiras, eu tenho uma sessão de Diksha aqui em São Paulo, que nunca deixou de acontecer, né? Ela é regular, eu a faço quase há 10 anos, sem parar, né? Nunca houve intervalo, sempre ocorreu. E por alguns instantes eu fiquei na dúvida, né? Será que agora, né, a gente não vai cantar o Mula Mantra aqui para invocar a Diksha, né? Porque já houve mudanças, né? Temos a Diksha do Srimurti, além das Dikshas pelas mãos, e agora tem a Diksha feita pela Luz Suprema, pelo Orbe. Então as mudanças ocorrem, e me surgiu essa dúvida, né? Será que a gente não vai mais cantar o Mula Mantra, né? Porque ele já é tão parte do nosso encontro de segundas-feiras para a Diksha, não só para mim, né, para todo mundo. Temos uma identificação, né, forte com o Mula Mantra, como viemos já utilizando há muitos anos, né? Então
eu não tenho uma resposta exata assim, não, agora, a partir de agora não use mais o Mula Mantra para invocar a Diksha, né? Então eu continuei usando o mesmo Mula Mantra de sempre. Esse mantra que foi divulgado, ele me parece que está substituindo o que era chamado de Kalki Mula Mantra. E esse Kalki Mula Mantra, eu não sei exatamente em quais situações ele vem sendo usado, né? Então isso está um pouquinho no ar, porque as respostas estão vindo assim bem curtinhas, 3, 4 palavras, e eu sugiro que a gente aguarde uma definição mais real, né? Mesmo porque esse mantra não dá para cantar, são 3 frases em sânscrito que não precisam ser aprendidas, né? E talvez haja uma melodia, ou a gente pode pronunciá-lo silenciosamente, possivelmente sim, já a partir de agora, mas enquanto não vier de fato uma orientação, né? Parem de usar o Mula Mantra, né? Usem este mantra a partir de agora em tudo que vocês vierem a fazer, eu sugiro que você continue usando. Tá bom, Atia? Oi, Lúcia. Lúcia Santi. Setu Bhagavan diz para experienciar as pessoas nas relações. Como seria isso? Para você compreender, para a gente compreender isso, né, Lúcia? Vamos nos lembrar que somos todos espelhos uns dos outros. Não existe, de fato, alguém, quando você está diante de alguém, que não seja você mesmo, né? Só que a gente não entende muito isso, nós ainda acreditamos, porque estamos identificados com o nosso self, identificados com o nosso ego, que eu sou eu e você é você, né? Essa é a forma como nós nos relacionamos. O outro é o outro, eu sou eu, o outro é muito diferente de mim, né? Em todos os aspectos, visivelmente, né? Fisicamente e em tudo mais. Eu não consigo ver que o outro sou eu, né? Então, uma colocação dessas, Lúcia, que no relacionamento você deve começar a experienciar o outro, é uma chave, né? É uma chave muito importante, porque no momento em que você começa de fato a fazer uso dela, todos os seus julgamentos, né, todos eles, né, que você tem em relação a quem quer que seja, né, que tenha feito o que quer que seja, tanto faz aí se é um político, né, que está sendo ameaçado ou julgado, né, quanto a pior das pessoas aí que você encontrar diante de você, você vai começar a ver que fica difícil dizer que o outro é uma coisa e você não, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Isso significa o quê? Significa que você vai estar experienciando nesta relação com uma pessoa concreta ou uma pessoa que você de fato nem sabe quem é, né? Mas leu a respeito, viu a respeito, que ela é você também, né? Então, é um exercício a ser feito o tempo todo. Sempre que você está diante de alguém, vamos dizer assim, que te incomoda, né, é interessante você ver o que te incomoda. Porque o incômodo ele é seu. O incômodo é sempre seu. Você que está incomodada com a forma como o outro se comporta, com a forma como o outro age, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele fala, o como ele fala, né? E este desconforto que você sente quando está diante do outro significa que você não está experienciando o outro de verdade. Porque o outro também está simplesmente refletindo você mesmo, especialmente naquilo que você não aprecia em si mesmo. Esse é o fenômeno dos espelhos, do espelhamento, da reflexão e da projeção. Nós sempre vemos o outro como uma projeção daquilo que admiramos em nós mesmos e também daquilo que depreciamos em nós mesmos. E aquilo que depreciamos em nós mesmos, nós não gostamos de ver. Então, quando uma outra pessoa expressa algo que nos desagrada, se nós formos investigar um pouquinho mais profundamente, vamos ver que isso que estamos vendo no outro que nos desagrada é uma qualidade nossa, mesmo que a gente resista muito a admitir uma coisa dessas, né? Não, eu não tenho isso, eu não sou isso. Sempre que eu falo esse tipo de coisa, a reação que eu recebo das pessoas é essa, é um não. Eu não sou desse jeito, eu não tenho isso, eu não sou assim, né? Mas é.
Só que você não sabe, só que você não se dá conta. E nem sempre isso que você acha que você não é, está se manifestando da mesma forma. Muitas vezes é um aspecto que ainda está inconsciente, é um aspecto que ainda está suprimido. Então tudo isso é uma exploração, né, interna, no sentido da investigação. Né? É uma investigação que a gente faz, especialmente quando estamos julgando alguém, né, às vezes de uma forma bastante ostensiva, né, expressando o nosso desagrado com aquela pessoa, né, como ela é insuportável, como não toleramos as suas atitudes. E se a gente investigar um pouquinho, possivelmente a gente vai encontrar algumas semelhanças bastante importantes. Né? Então, o que está sendo dado aqui é uma chave. Né? Quando você de fato experiencia o outro, né, no que quer que seja, na qualidade que seja, que esteja desconfortável para você, você vai descobrir muita coisa ao seu próprio respeito. E se são coisas que não estão sendo vistas, elas estão atuando nas suas relações e tornando as suas relações conflituosas. Quando você se dá conta, né, quando a ficha cai, quando você vê que esses aspectos lhe pertencem também e que você não sabia, né, que você sentia ou agia dessa forma, essas cargas começam a ser liberadas e uma transformação acontece. Quando isso ocorre, as suas relações vão se tornando mais harmônicas. Você deixa de ter inimigos, você deixa de ter pessoas com as quais você não se dá, você deixa de ter dificuldades de conviver com pessoas que são praticamente iguais a você, né? Mas parece que são algo tão diferente. E as suas relações começam a encontrar um bem-estar, uma harmonia, e vai ficando tudo mais fácil. Tá bom? Oi, Ana. Clara Moilaerte. Boa noite. Eu gostaria de saber o porquê de receber por escrito o nível despertar cada um. Eu percebi que isso gerou um certo conflito e competição entre colegas. Ana, eu não sei te dizer os porquês das atitudes dos monges, né? Eu apenas a respeito. E acho interessante que certas coisas provoquem coisas, porque a finalidade dos monges não é necessariamente evitar que esses conflitos aconteçam. Né? Se os conflitos acontecem, mostra também qual é o estado de consciência que as pessoas se encontram. Quando, em 2012, foram dados as primeiras cartas, né, com o nível de despertar de cada um, também era dada a orientação para que isso fosse guardado como uma informação absolutamente pessoal. A gente recebia a cartinha e guardava como um presente. Ninguém ficou sabendo, nem minha companheira na época, né, que recebeu junto comigo o nível dela, sabia. Eu, na verdade, recebi o meu por telefone. Eu recebi um telefonema do Vikram. Ele já me ligou aqui e falou: Setu, você foi declarado desperto e o seu número de despertar, você está desperto num nível tal. Ou seja, eu não recebi por escrito. Né? Mas eu guardei isso para mim. Ninguém ficou sabendo. Né? Quando eu fui para a Índia e quando eu estava junto, quando estas 1000 pessoas receberam suas cartas, eu não soube de ninguém. Isso era uma informação não confidencial no sentido rigoroso, né? Mas uma coisa tão preciosa, né? Saber que você está desperto, que o número, né, de despertar no qual você foi declarada era uma coisa absolutamente irrelevante. E para as pessoas que se sentiram ou entraram num processo de comparação e de competição, isso simplesmente sinaliza ou expressa onde elas se encontram, né? Porque elas não estão só competindo e em conflito por conta desse aspecto do número despertar. Né? Essas pessoas estão em conflito, com certeza, em outras áreas das suas vidas, né? E competindo também, buscando reconhecimento e significado em outras áreas da sua vida. Isso expressa dor, isso expressa um estado de dor que essa pessoa ainda se encontra.
mesmo que ela esteja num nível de despertar considerado alto, né? É isso que eu tenho visto, tá bom? Mas eu, pessoalmente, não sei o nível de despertar de ninguém, né? Isso nunca me foi, olha, se tu, eu sou assim, eu sou assado, e você, quanto é que tá? Não, não, né? Isso é uma informação particular, privada, né? Ela não é sigilosa, mas ela é pessoal, não interessa a ninguém saber o número do meu nível, né? Eu nunca disse para ninguém não, né? Tá bom, Ana? Então, uma coisa é essa, eu não sei os porquês das coisas, mas lá na Oneness não se dá ponto sem nó, né? E as coisas são feitas de tal forma também para instigar e provocar e explicitar outras coisas que ainda precisam ser trabalhadas em todas as pessoas, né? Tanto eu conheço pessoas, uma delas é uma Oneness Meditator, bastante conhecida, norte-americana, que um dia eu perguntei para ela, porque ela trabalhava lá na Oneness, né? Era uma helper lá. E eu perguntei para ela, num passeio de ônibus lá de um campus para outro, se ela estava desperta. Ela falou que estava, né? Assim, e você sabe? Ela falou assim, não, eu não sei. Nunca ninguém me disse meu nível de despertar. Ela não sabia, né? E é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que está há anos lá dentro da Oneness e foi declarada desperta, mas não tinha ideia do número dela. Eu falei assim, olha, se tu acha que eu vou até procurar saber, porque nunca ninguém me disse, né? E ela não estava nem aí com isso. Acho que é importante vir a saber, né? Eu acho que sim, para você ter uma ideia, né? Onde você se encontra, assim, então eu vou fazer isso, né? E eu achei engraçado, né? Eu conheço outras pessoas que não sabem. Eu, em alguns momentos, aí, uns 2 anos atrás, eu tinha esquecido também o meu número, né? Eu só fui atrás da minha cartinha porque eu precisava preencher um formulário para ir para lá de novo, qual era o meu número, né? E para fazer o treino avançado. Então eu fui buscar essa informação que eu já tinha me esquecido também, né? Então o que eu estou tentando expressar aqui para você, Ana, é que se a pessoa se tornou conflituosa e competitiva com esse aspecto, ela vai estar ainda precisando trabalhar, né? Ela vai precisar ainda trabalhar uma série de outras coisas que estão causando sofrimento para ela. Possivelmente ela se sente inferior, né? E está em busca de reconhecimento, está em busca de um crescimento para que ela não se sinta inferior, não pelo crescimento propriamente dito, né? Mas isso é só um pensamento que me ocorreu, tá bom? Eu não sei. Oi, Jane. Como lidar com o sentimento de solidão? Eu costumo dizer aqui, Jane, que a gente não lida com certas coisas, né? A gente não lida com sentimentos fortes com os quais que nos provocam sofrimento. A gente não lida com ciúmes, a gente não lida com a raiva, a gente não lida com o medo. Eu vivo colocando isso aqui porque a gente acha que pode fazer alguma coisa, né? Que pode dar um jeito nesse negócio, né? Afinal de contas, sofremos e queremos e achamos que é possível nos liberarmos dessa dor. O que eu posso dizer, sim, é possível você se liberar da dor. Mas, por exemplo, não é você frequentando festas com um monte de gente, né? Possivelmente você vai se sentir ainda mais solitária, né? Porque você vai ver um monte de gente que aparentemente está alegre, né? Está feliz, e elas talvez estejam sentindo mais solidão do que você. Então, eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente sente que as outras pessoas não estão sós por estarem em companhia de outras, né? Que nós estamos sós porque não estamos na companhia de pessoas ou não temos um parceiro e, portanto, vivemos uma vida solitária enquanto outros têm tantos amigos, tantas festas, tantos jantares e se divertem tanto, né? E o que eu vejo, Jane, é que mesmo pessoas que têm uma vida social intensa, né, não são menos solitários do que você. Então, solidão é um estado de inconsciência. Por quê?
ele é um sentimento que vem, primeiramente, da comparação, né? A gente se compara a alguém que está vivendo a vida de uma forma diferente do que a nossa, né? Então você vê alguém que está supostamente bem casada, né? Ou tem um bom namorado, está sempre feliz, está sempre passeando, está sempre viajando, tem companhia para tudo, tem filhos. Logo essa pessoa, a gente pressupõe que não sinta solidão. Não é verdade. Então quando você vai se comparar com alguém que aparentemente está bem acompanhada, né, de gente, isso não significa que esta pessoa, tão bem acompanhada de tanta gente, não esteja sofrendo também de solidão. Porque a solidão, ela não é preenchida pela companhia de pessoas. E a solidão não é preenchida porque você faz coisas das 6 da manhã até a meia-noite todos os dias para não sentir solidão, né? Quer seja ficando na internet, quer seja subindo e descendo de um evento para outro, né? Sempre com muita gente, sempre falando com um monte de gente, ou buscando ter uma atividade que te exija esse tipo de coisa, né? Então, conheço promotores de evento que vão em festa todos os dias, todo dia tem muita gente, e são pessoas profundamente solitárias. Então, o que é que de fato pode preencher esse sentimento de solidão? É isso que a gente tem que buscar, né? O que significa solidão? Solidão significa que você está desconectada, que você está se sentindo separada. Não necessariamente de um grupo de pessoas, não necessariamente por não ter, se é que você não tem, um parceiro com quem conviver seu momento a momento. Claro que viver com muitos amigos, ter amigos, né? Claro que pertencer a uma família, quer seja uma família de pessoas consanguíneas, quer seja uma família de pessoas, por exemplo, aqui na Diksha, né? Nós nos denominamos de família Oneness, né? Porque temos objetivos semelhantes, buscamos as mesmas coisas, queremos estar juntos, queremos crescer juntos. Então nós nos chamamos de família, né? Somos a família de Kalki, família Oneness. O que nos dá um sentimento de que se nos faltar alguma coisa, alguém vai nos ajudar. Isso é uma coisa positiva, né? Porque a gente tem muito medo de precisar de alguém e não ter com quem contar, né? Então o sentimento de família, ele preenche o sentimento de solidão até um certo ponto, né? Porque claro que você pode estar em família, você pode ter família ou consanguínea ou dentro de um grupo de pessoas com as quais você convive que se chamam família, e ainda assim não se sentir vista, não se sentir parte, não se sentir compreendida, não se sentir valorizada, e portanto a solidão vem, né? Não há como lidar com a solidão diretamente. O que é necessário ou possível fazer é explorar esses aspectos. Que sentimento de solidão é esse? Por que ele te acomete? Por que ele, obviamente, ele vai te levar a um estado de tristeza ou até mesmo de depressão, né? Porque nós precisamos estar conectados. Então, que é o ponto ao qual eu quero chegar. Nós precisamos estar experienciando cada vez mais esse sentimento de sermos parte de algo. Eu digo experienciar porque, de fato, nós somos parte de algo. Nós somos. Só que a gente não percebe isso, a gente não sente isso, porque vivemos ainda dentro de um estado de consciência que chamamos de separatividade, né? Vivemos na separatividade. Com isso, o sentimento de pertencimento, ele nos visita esporadicamente, né? Quando ele nos visita é ótimo, mas logo ele desaparece. Por quê? Porque cada um está buscando viver para o seu próprio umbigo, né? Dentro do seu próprio universo considerado pessoal. Mas isso vai mudar coletivamente. Já está mudando, na verdade, né? Porque é um estado que começa a tomar forma de 2012 em diante. Por quê? Porque é uma mudança de era. Então, a era que vivemos pós 2012, que se iniciou em 2012,
se chama Satya Yuga, Era Dourada, né? E esta Era Dourada, Satya Yuga, ela começa a fazer com que todas as pessoas que estejam vivas no planeta hoje, conscientes ou inconscientes disso, redescubram que são parte de algo, redescubram que são não apenas uma parte isolada de algo, mas são parte integrante de um sistema que chamamos de vida, né? E de raça humana, e de coisas que vão além da nossa forma humana. Então, isso é um estado de consciência, né? Que vai vindo na medida que você cresce espiritualmente. Então, o que você pode fazer, não lidar, mas o que você pode fazer é buscar esta conexão, buscar crescer, buscar se dar conta de como você está ligado a todas as coisas. Não só pessoas, né? Como você é parte da natureza inteira, como a sua família inclui os animais, inclui as árvores, inclui todos os eventos do universo, né? Quando isso vai se tornar uma realidade no seu coração, aí sim o sentimento de solidão ele fica absurdo, ele desaparece, né? Ele fica como assim? Como assim? Estou sozinha, né? Eu tô com tudo aqui, eu tô com todas as coisas estão comigo. Como assim, né? Como é que eu pude sentir que eu estava sozinha? Agora, a origem do sentimento de solidão vem da desconexão, vem de uma falta de laço com Deus, vem de uma falta de conexão com a presença divina. Quando isso é restabelecido, e é fácil restabelecer, né, por meio de prece, por meio de processo, por meio de crescimento, o sentimento de solidão naturalmente vai ficar uma coisa no passado, né? Você pode estar ou não rodeada de pessoas e não vai fazer diferença. Você não vai precisar segurar pessoas ou estar com pessoas para não se sentir sozinha. Você não vai ter necessidade de estar ou de ter alguém para viver junto, senão você vai se sentir sozinha. Eu conheço pessoas que não tinham, na época, né, que eu as conheci, nenhuma necessidade ou vontade de fato de terem filhos, mas se tornaram mães porque, e eu perguntei, né? Porque eu quero ter companhia quando eu morrer. Eu não sou uma boa mãe, eu não gosto muito de criança não, mas eu não quero morrer sozinha, né? Eu quero ter pessoas junto comigo o resto da minha vida. Então ela botou filho no mundo não pela expressão do amor. Ela botou filho no mundo para fazer companhia para ela, porque ela tem medo de se sentir sozinha, né? Então, como é que pode uma relação desta mãe com seus filhos ser boa? Não é, porque qualquer criança, qualquer adolescente e mais tarde vai seguir seu rumo, né? E se a mãe entrar no processo, né, que eu já vi entrar, ela vai novamente se sentir dominada pela tristeza, pela depressão e pela solidão. Então é importante a gente investigar um pouquinho tudo isso, né? Estou começando aqui, não dá para a gente aprofundar mais do que isso aqui, né? Mas é importante a gente investigar do que a gente sente falta, né? Se é só da presença física de uma pessoa, se é de um grupo de pessoas, se é de uma família, ou se é de algo maior que possa nos preencher. Então essa resposta ela pode ser e deve ser encontrada. Tá bom? O processo do deepening, ele foi mudando de nome, né? Hoje eu esqueci exatamente o nome exato que ele tem, mas se você entrar no site, tanto no Oneness Brasil, quanto no site da Oneness University, entrar em cursos, você vai encontrar o nome exato dos processos lá, né? Mesmo os processos que permanecem os mesmos, que é o Jornada, que a gente chama de Jornada Mahabhagavan, Jornada, já mudou de nome também, essas coisas vão mudando de nome toda hora, e eu esqueci o novo nome que tem, né, que é o processo que te encaminha para você se tornar um Siddha Yogi. E nesse ano de 2016
Ele ocorre para quem vai fazer pela primeira vez em novembro e para quem vai fazê-lo pela segunda vez em dezembro. E ele se chamava Jornada com o Bhagavan, e eu vi hoje que ele já mudou de nome também, né? Uma coisa sutil aí, mas ele mudou. Jornada com o Divino, alguma coisa assim. E o processo do Deepening, que já deixou de se chamar assim há algum tempo, ele passou a se chamar Ciências, né? E agora mudou de novo, e ele se dá como 3 processos que são independentes, eles podem ser feitos de forma independente. Um deles está focado em relacionamento, o outro tá focado em prosperidade, e um terceiro eu acho que está focado em filhos, mas eu estou na dúvida se é isso mesmo, né? Eu sei que prosperidade e relacionamento são 2 processos de 7 dias, e você pode fazer os 3 seguidamente, ou pode ir para lá, fazer apenas um deles e voltar. Ou uma nova possibilidade que está disponível, eu comentei a respeito dela aqui no encontro anterior a esse, o processo que se chama Shambhala, que é um processo que você pode ir para lá e ficar lá de um dia para sempre, né? Ele começa o dia que você chega, não tem data certa para você começar e não tem data certa para você terminar. No momento que você chega lá, o processo Shambhala está ocorrendo e você se une às pessoas que lá estão e você pode decidir quanto tempo você quer participar. Se você não tem facilidade com o inglês, precisa de um tradutor, aí sim você vai estar limitada à ida de um brasileiro junto para te acompanhar em Shambhala. Agora em abril vai ter um grupo indo, acompanhados do Antônio Moore, que é tradutor desse processo de Shambhala, e ele vai voltar ainda alguns outros meses para lá também. Se você domina bem o inglês, não precisa de um tradutor brasileiro, você fica mais livre para ir para Shambhala quando você quiser e ficar o tempo que você quiser. De um dia, né, ou 3 meses, depende da sua disponibilidade financeira e né, do tempo que você tem para dedicar a isso. Tá bom? Tem gente que está indo fazer um processo, um amigo nosso aqui de São Paulo quis passar o aniversário dele lá, esse mês de março. Então ele foi, fez o processo de prosperidade de 7 dias, ficou um dia em Shambhala e voltou para o Brasil, né? Feliz da vida. Então, e muito impressionado com o Shambhala, que ele viveu por um dia só. Já está se programando para voltar no segundo semestre e ficar mais tempo lá. Então, o leque de oportunidades, de possibilidades, ele abriu, está maior. Tá bom? Oi, Lucas Garves. Olá, Setu, boa noite. Como se pode fazer o sadhana? Não é o sadhana, pode ser a sadhana. Sadhana significa prática espiritual. E sadhanas, elas são diferentes. Existem milhares de sadhanas. E a sadhana, por ser uma prática espiritual, ela tem um propósito determinado. Então a gente faz uma sadhana para lidar com um determinado tema específico. Então existem muitas sadhanas, né? E elas não são propostas dentro dos processos que são oferecidos na One University, né? Então a mais conhecida aí nós fizemos no final do ano, e chama-se Varadikshamala, é uma sadhana de 21 dias, nós a fizemos coletivamente, todo dia às 6h30 da manhã, uma série de procedimentos, né, durante 21 dias. E possivelmente esse ano vai ter de novo, né? Ela começa lá no início, meados de novembro, outubro, novembro. E, então essa é uma sadhana específica, chamada Varadikshamala. Existem outras que nos são propostas como uma forma de fazer uma prática espiritual coletiva para se atingir um fim específico, que pode ser, por exemplo, uma cura física, prosperidade e outras coisas mais. Crescimento, despertar. E elas não têm um formato pronto, né? Elas não são propostas. Olha, vamos fazer uma sadhana, né? Ou você pode se propor
por conta própria de fazer uma sadhana, né? Ela pode ser feita como um ritual, né? Onde você vai fazer uma oferenda, vai cantar um mantra, mas isso aí você tem que ser orientado direitinho, tá bom? Não é que tem, como você está dizendo aí, tem o sadhana para fazer. Não, não é assim, né? Sadhana, a palavra sadhana significa simplesmente e tão somente prática espiritual. E como eu já disse, variam. Cada sadhana é de um jeito e elas podem durar um dia só, pode durar 7 minutos, pode durar 7 horas, pode durar 7 dias, pode durar 7 semanas, pode durar 7 meses, pode durar 7 anos. Então, ou um outro número diferente desse, né? Tá? Então, espere quando uma sadhana vier a ser proposta a você, você vai saber o que é. Se você puder ir acompanhando, né? As coisas que a gente vem fazendo, de vez em quando surgem. Mas, mais objetivamente, quando a gente vai para a Índia, se submeter e passar pelos processos que acontecem lá, geralmente no final de um processo de 21 dias, eles nos sugerem fazer uma sadhana. Por exemplo, enviar Diksha para o mapa do Brasil, todos os dias às 7 horas da noite, coletivamente, como uma prece coletiva. É uma sadhana, né? Como, por exemplo, fazer uma prece para que todas as pessoas que estejam passando por um processo de despertar, de prosperidade, né, um curso de cura, ou outro no final de semana, câmaras sagradas, encontrem o seu despertar. Então é feito uma sadhana, né? Tá? É uma coisa assim. Tá? Oi, Eliana Rodrigues. Se tu recebe a carta só os que participaram dos processos da Wonders? Sim, Eliana. Só. O único jeito de você receber essa carta é passando pelo processo lá. Né? E nem todos os processos, quando terminam, isso eu não sei como é que está hoje, né? Os processos de deepening, que era um processo de 28 dias, e nós levamos grupos para lá para participar deles, já avisando as pessoas que, terminado o processo de 28 dias, haveria uma chance muito grande, quase 100% de chance, dela voltar desperta para o Brasil certificada. Né? Teve gente que não despertou, mas não despertou lá, veio despertar mais adiante aqui no Brasil. Né? Ou seja, não recebeu a carta. Né? Não é assim uma condição exata. Né? Mas nos últimos processos que aconteceram lá na Índia, um deles foi agora o Jornada com o Homem Bhagavan, que eu participei no final do ano, em dezembro. Tinham por volta de 800 pessoas lá, e 100% dessas 800 pessoas receberam sim uma carta, ou declarando que elas estavam despertas, ou também, como foi o caso que aconteceu comigo, uma carta dizendo, olha, você cresceu tanto, né? Agora o seu nível de despertar é este. Então, esses processos têm essa característica. Agora, esses outros que estão ocorrendo lá, os que são mais comuns, né, no sentido de mais gente vai, eu não sei como é que estão. Existem outros processos, um deles chama-se Oneness Partners, e Golden Orb Partners são processos mais especiais, mais caros, mais curtos, mas que você já recebe o seu nível de despertar depois de uma semana que você está lá. Né? E esses processos estão destinados a pessoas que têm, entre outras coisas, um poder aquisitivo que as permite participar de um processo bastante caro por 3 semanas, por exemplo. Né? E a cada semana o nível de despertar é checado e passado para as pessoas. Né? Esse é um processo chamado Oneness Partners. Ele vai ocorrer agora um em maio e talvez um outro em julho, parece. Né? Deve acontecer outro no segundo semestre também. E também o despertar faz parte, né, do Oneness Partners. Bom, mas esse é um processo que não é tão divulgado. A gente aqui divulga aqui nos sites, convidando e avisando as pessoas que vai acontecer, para quem estiver interessado.
Então, de vez em quando a gente dá um toque, olha, vai acontecer o Honest Partners em maio, né? E sempre tem um outro brasileiro que acaba indo. Oi, Gabriela Broadbeck. Tenho notado muito forte que praticamente tudo que eu faço é em busca de significância. Muito legal mesmo. Porque o importante não é você estar em busca de significância. O importante, Gabriela, é você se dar conta, porque todo mundo está em busca de significância, mas ninguém se dá conta tão facilmente, né? Então isso também né, é uma sacada, vamos dizer assim, é um despertar para algo, né, bastante importante, né? Pouca gente sabe que está fazendo coisas porque está em busca de significância, né? Mas as pessoas acham que estão fazendo alguma coisa pelo bem da humanidade, né, pelo bem do bairro, pelo bem do país, né, e coisas assim, né? Não se dão conta do que estão de fato em busca de significância. E quando a gente descobre, né, que boa parte das nossas ações, né, por exemplo, você está aqui conduzindo um encontro desses em busca de significância, né? Quando eu tenho ciência disso, consciência disso, né, que eu estou fazendo uma coisa legal, que as pessoas me agradecem, as pessoas me elogiam, né, e que eu estou me nutrindo disso, quando isso fica claro para mim, e eu vejo a besteira que eu estou fazendo, aí uma transformação ocorre, né? Porque aí a qualidade da minha ação, a qualidade do que eu estou vivendo, vai adquirir uma outra característica, né? Mas muita gente, né, se encaminha para fazer coisas grandiosas, né, de ajudar, o que seja, sempre em busca de significância. Então isso assola todas as pessoas e não é pecado que assim seja, né? Não é errado que assim seja. É só importante, como você está dizendo, que a gente que se dê conta de que você está em busca de significância. Porque isso vai te conduzir a novas descobertas. Dentre elas, você identificar a dor que é você ser insignificante. Essa é uma descoberta importante, né? Porque a gente busca significância porque nos dói sermos insignificantes. Nos dói, né? Algo sente desconforto se você não for alguém, se você não for alguma coisa e você não obtenha o reconhecimento dos outros de quem você é, como você é. Isso são aspectos do ego e é importante a gente sacar isso. Uma vez que a gente começa a sacar, uma nova etapa começa, né? Não de você não fazer nada, porque nada é impossível você fazer alguma coisa que você não esteja buscando significância, né? Mas de ficar mais em contato com essa busca. O que é buscar significância? Por que eu busco significância? O que acontece comigo quando, de fato, eu sou reconhecido, né? Quando as pessoas me dão valor pelas coisas que eu faço, né? Será que eu vou continuar agindo sempre em busca do prêmio, né? Do reconhecimento dos outros, da gratidão dos outros, em última instância, do amor dos outros? Né? Porque eu estou buscando significância como uma forma de encontrar o amor que me falta, né? Amor meu por mim mesmo e que vem de um estado de ausência, de falta, que eu não acesso. Eu simplesmente vou buscando significância e buscando um preenchimento por fazer esse tipo de coisa, né? Então é um momento importante descobrir isso. Ajuda, né? Mardânio, eu não sei o que é essa consagração, tá? Você está me fazendo uma pergunta. Caro Setu, domingo vivenciei uma necessidade enorme de participar de um satsang. Essa necessidade me guiou e eis que estou aqui em meu primeiro satsang. O que é a consagração? Então, eu não sei te responder o que é a consagração. Eu não conheço essa palavra no sentido que você está buscando, tá bom? Eu acho que é a palavra que vem no cristianismo. Eu não sei muito bem o que é consagração no sentido que você está buscando, tá bom? Mas bem-vindo ao satsang e participe deste e de outros mais, que não sou só eu que os oferece, tá bem?
Então, gente, eu estou encerrando o encontro aqui, eu não tenho como continuar respondendo as perguntas por causa da hora. Eu, dentro de 10 minutos, né, eu vou estar oferecendo uma Oneness Meditation, que é a transmissão da Diksha através dos olhos. Isso vai ocorrer no link que muitos de vocês já receberam. Quem não recebeu, fecha, assim que esse encontro fechar, clica na imagem azulzinha que está do lado e aguarda. Daqui a pouquinho eu entro nessa sala e eu transmito uma Oneness Meditation, que é uma Diksha feita pelos olhos. Nós vamos receber outras pessoas de outras partes do mundo que participam disso também, uma vez que eu não preciso estar falando português, né? Então vem gente que simplesmente recebe a Oneness Meditation e a gente as acolhe, por isso que é feito um evento separado, tá bom? Então, até já, Namastê. Permitam que a Diksha da Oneness Meditation, o estado de presença que se manifesta na Oneness Meditation, expanda todos esses aspectos que a gente mencionou aqui, às vezes rapidamente, né, da maneira que deu, e que você possa se desenvolver, né, que você possa se curar, que você possa crescer com as coisas que a gente está tocando aqui. São coisas importantes, bastante profundas algumas delas. Tá bom? Até já. Namastê, gratidão por terem participado do encontro.